Deus, você chegou até aqui com saúde, terminando um semestre, e Deus tem grandes vitórias para cada um de nós. Eu termino essa mensagem nesse segundo culto com uma palavra de esperança do nosso Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 56. É um salmo escrito por Davi. E eu desejo que as palavras desses salmos possam abençoar muito a sua vida também. Derramar lágrimas é uma atitude que acontece conosco. É uma forma do nosso corpo expressar alegria ou sofrimento. As lágrimas é um alívio que nós damos à nossa mente. É uma maneira de nós deixar que as lutas e aflições saiam para fora. Ou uma forma de também expressar os encantos que a vida nos dá. É muito bom a gente chorar de alegria, mas também é bom a gente chorar pelas tristezas, porque é uma forma do nosso corpo liberar essas dores. O Salmo 56, ele foi escrito por Davi, quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. É muito triste quando a gente é preso por alguma circunstância, quando você não tem nada mais o que possa fazer, a não ser chorar. E aqui esse salmo, Davi, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. O que pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me derem final da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade, Senhor. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Eu amo muito esse salmo porque ele me mostra um Deus muito sensível, um Deus sensibilizado pela dor e o sofrimento de cada ser humano. Um Deus que é capaz de colocar nossas lágrimas no seu odre, num vidro especial, num utensílio especial. Porque cada lágrima nossa, segundo esse salmo, ela tem uma história atrás dela, onde Deus registra essas histórias no seu livro, mostrando que Deus não deixa nada despercebido, que nada passa desatento a esse Criador, esse Redentor, esse Salvador. Mesmo que nós possamos olhar para o céu e parecer um imenso silêncio, mesmo que às vezes nós não temos nenhuma resposta imediata daquilo que estamos passando, mas eu fico feliz de que Deus, ele registra, e que Deus pode cuidar de cada detalhe. Eu gosto de lembrar de fatos que aconteceram na minha vida para me ajudar no meu presente. E Deus, ele nos convida, muitas vezes, lembrarmos, até mesmo Davi no Salmo 103, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Como se Davi estivesse educando o seu coração para que lembrasse de agradecer a Deus, de louvar a Deus pelas coisas que acontecem com ele, ou que aconteceram com ele. Eu lembro quando eu decidi, junto com 2 amigos, emigrar para um outro país. E quando nós chegamos em Miami, no mês de março de 1990, quem nos recepcionou no aeroporto foi um professor de uma escola de inglês, um professor holandês. E ele falou várias coisas, a gente não entendeu quase nada,
mas uma pouca coisa que a gente entendeu foi: vocês nunca terão uma outra primeira vez. Olhe tudo, observe tudo, porque a primeira vez ela é única. E é interessante que em tudo é assim na vida. A primeira vez é algo maravilhoso. Pode ser uma experiência ruim também. Mas aquela primeira vez eu chegar num outro país, numa outra cidade, muito diferente do Brasil que eu deixava, aquilo trouxe uma enorme expectativa. E muitos de vocês, quando chegaram aqui pela primeira vez, novas pessoas, novos desafios, isso é muito bom ser lembrado, é muito bom ser gravado na nossa vida. E nós fomos para uma escola, cada um de nós fomos morar numa família americana. Eu cheguei numa casa que a mulher era de Porto Rico, falava também espanhol, e o marido era americano. Fomos para uma escola, numa rua muito conhecida em Miami, chamado Biscayne Boulevard. E nessa rua, nós tínhamos essa escola, onde a gente foi estudar inglês. E no primeiro dia de aula, fomos recebidos por uma professora britânica, um sotaque um pouco diferente, e cada um dos 10 alunos tinha que se apresentar. Nós não tínhamos quase nenhum vocabulário, não sabia falar nada, entendia muito pouco, mas tentamos, na medida do possível, nessa comunicação. O meu amigo que estava junto na sala de aula, uma pessoa muito extrovertida, muito dada, mesmo não sabendo nada de inglês, resolvia falar, mesmo errado, mas estava tentando. E eu, ao contrário, bem recatado, quieto, não queria falar nada para não cometer nenhum erro. E eu não sabia nada também para falar. Enfim. Mas essa professora foi e ela perguntou, entre as coisas, o que nós fazíamos no Brasil. E nós dissemos que nós éramos pastor. Ele olhou para mim e disse assim: você faz funerais e ele faz casamentos. E eu fiquei muito enraivecido com essa professora, porque ela me julgou de imediato. E é muito ruim quando você é julgado, e principalmente julgado desonestamente. E aquilo, em certo sentido, a gente, quando é avaliado por alguém que nem te conhece direito e te faz um julgamento, aquilo emocionalmente te fere. E eu pego essa história porque o Deus eterno, Ele pegou essa história ao pé da letra comigo. Eu fiquei 18 anos morando naquele estado. E nesses 18 anos eu pude fazer mais de 200 casamentos. E não cheguei a fazer 10 funerais. Por que eu estou contando isso para vocês? Que mesmo detalhes na sua vida, que parecem despercebidos, que parece que ninguém olha as suas dores, as suas mágoas, o Eterno, Ele olha para isso. Ele tem habilidades para transformar aquilo que feriu o nosso coração em algo extremamente abençoador. Porque nós não servimos um Deus morto, nem servimos um Deus passageiro, nós servimos aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Aquele que muitas vezes permite eu perder um semestre, mas que me restaura uma carreira. Muitas vezes você chega com muitos sonhos. Eu lidei com pessoas esse semestre que precisaram interromper o seu desejo de estudar. Foram honestas, não tinham condições financeiras, ou tinham que cuidar de alguém na sua casa passando por doença. Preferiram não cometer uma dívida com o colégio. Preferiram interromper o seu sonho de honestidade. E eu tenho certeza que Deus vai honrar você que fez isso. Deus não vai deixar esquecido o seu desejo. Eu lembro que poucas semanas depois desse acontecido, eu tive um acidente de carro, bati com um ônibus. E toda a minha reserva econômica que eu levei para fazer o mestrado, que era o meu sonho, estudar lá, ela se diluiu, evaporou. O dinheiro gasto em toda essa recuperação do acidente. Quando eu estava melhor, que eu pude ir à igreja. Ali estava pregando um pastor brasileiro que reuniu nosso pequeno grupo, estava junto com o Quarteto Arautos do Rei, o pastor Roberto Conrad Filho, aqueles que viveram a década de 80 e 90, era muito conhecido. O pastor Conrad reuniu a gente numa sala menor, na igreja de Miami Temple, para fazer um culto em português. E naquele sábado, eles cantaram Arautos do Rei, e ele fez assim, uma pregação muito interessante, que no momento que eu estava vivendo de muitas perdas, eu lembro de 3 frases que ele citou. A primeira,
3 coisas que os seres humanos mais precisam na vida. Ele mencionou amar e ser amado. A segunda coisa, fazer algo importante na vida. E o terceiro, ter esperança. Essas 3 frases, elas me marcaram profundamente aquele sábado. Amar e ser amado, fazer algo importante e ter esperança. Eu estava diante de um Deus que não ia deixar essas coisas sem se tornar realidade na nossa vida. E com certeza, Deus também quer fazer isso a você. Naquela mesma rua em que eu ia estudar para aprender o inglês, aprimorar-me academicamente, um outro jovem andou por ali, o nome dele era Brad. Ele, um dia sozinho, buscando um lugar para orar, ele encontrou uma igreja, uma pequena capela, que estava perto ali naquela região. E ele entrou e viu uma placa escrito: entre, você é bem-vindo a se sentar, a orar, a meditar e a almoçar. Ele entrando naquela pequena capela, ele viu um livro, era um livro de visitas, estava aberto. Ali tinha uma coluna para colocar os nomes, colocar algum pedido de oração, algumas palavras. E ele estava vendo o que as pessoas haviam escrito nesse livro. Algumas diziam: Deus seja louvado, Jesus salva, aqui é onde eu encontrei a Deus, e assim por diante, palavras de afirmação, de agradecimentos. Mas de repente ele leu uma frase que lhe chamou muita atenção, e diz assim as seguintes palavras: Abigail esteve aqui, mas foi embora para sempre. Ele ficou pensando nessa frase: Abigail esteve aqui, mas foi embora para sempre. Ele veio com inúmeros problemas no seu coração para orar a Deus, mas ele sentou-se naqueles bancos de madeira e não conseguia mais pensar nos seus problemas. Ele começou a pensar nessa pessoa que escreveu essa frase naquele livro de oração. Abigail veio para esse lugar, esteve aqui, mas foi embora para sempre. Orando, conversando com Deus sobre aquela pessoa, ele saiu. E um tempo ele volta para essa mesma capela e resolve escrever algo na frente dessas palavras. E ele escreveu a seguinte frase: Deus esteve aqui e foi em busca de Abigail. Eu não sei quantas vezes você já veio à casa de oração aqui do NASP, a igreja, em busca de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus vem em busca de você. Pode ser que eu entrei aqui nessa igreja sem nenhum interesse para o culto, mas eu quero dizer para você que Deus veio para encontrar com você. Ele não gostaria que você fosse embora para sempre. E se você sair daqui sem ter esse encontro com Deus, Ele quer ir em busca de você. Deus também está aqui hoje para levantar alguns de vocês, quem sabe a maioria, se não todos, para nós sairmos daqui, ir em busca das Abigails, que um dia entraram numa igreja, mas resolveram sair para sempre. Um dia foram batizados, mas resolveram deixar para sempre. Mas Deus não deixa. E por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. E você lembrar-se, por onde você for nessas férias, esse período que você vai estar fora daqui, ou aqueles que vão estar aqui, que vocês memorizassem esse convite de Jesus, que você gravasse nas tábuas do seu coração as próprias palavras de Cristo, que ele diz, Mateus 11, verso 28, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Guarda esse verso no seu coração. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, todos que estão cansados e feridos, todos que estão cansados e injustiçados. E ele completa, e eu quero dar descanso, eu quero aliviar a sua alma, o seu coração. Guarde isso. Mateus quanto? 11, 28. Guarde no seu coração. São as palavras de Jesus para nós nessa manhã.
Eu gostaria de fazer uma retrospectiva com vocês de algumas perguntas que Jesus faz para comprovar que você está disponível para vir, que Ele está de braços abertos para receber. A primeira pessoa que eu gostaria é um casal. O texto se encontra em Gênesis capítulo 3, versos 9 e 10. No lugar mais perfeito que esse planeta já teve, chamado Jardim do Éden, coberto de lindos rios e vegetações, terra que manava grandes bênçãos, inclusive o ouro em abundância. O lugar onde apenas tinha um elemento, que era uma prova de teste, onde existia o pecado, mas todo o restante do paraíso era perfeito e perfeitamente ajustado. Mas ali o homem e a mulher escolheram ouvir a Satanás e não a Deus. E quando eles comeram do fruto da desobediência, aliás, ao desobedecer, comeram do fruto, eles se esconderam. E agora eu quero que vocês olhem comigo a maneira como Jesus Cristo, como o nome agora de Deus, chega a este paraíso e procura Adão e a sua mulher. Deus chega e diz assim: Adão, onde você está? Onde vocês estão? Deus não chegou marginalizando, discriminando, não chegou com uma bainha, uma espada de fogo para executá-los. Deus chegou fazendo uma pergunta: onde vocês estão? Eu gostaria que vocês pudessem enxergar a graça de Deus nessas palavras dele. A graça começou lá no Jardim do Éden, quando Deus chega para o ser humano e lhe faz uma pergunta: onde vocês estão? Queridos, eu não sei como é que você está hoje, mas tome essa pergunta para você nessa manhã: onde você está? Onde está a sua cabeça? Onde está o seu coração? Você está atrás de árvores, fugindo? Você está vestido com roupas de figueira? Onde você está? Como está a sua vida? Deus está convidando para você sair ao encontro dele. Tempos depois, Adão e Eva experimentaram na sua própria vida o sofrimento que Deus experimentou, quando seus filhos não se davam bem. E antes que acontecesse uma tragédia, Deus, olhando para os filhos de Adão e Eva, Ele visita Caim no capítulo 4, versos 6 e 7. E aí no capítulo 4 diz que Deus vem e fala com Caim. Jesus diz assim: Caim, como está o teu coração? Por que o seu coração está cheio de rancor e de ódio? Veja como está o seu semblante, Caim. Você está com o seu semblante carregado. Por que você está dessa maneira? Os sentimentos são traiçoeiros. E quando a nossa vida não parece ter bênção, nós temos a tendência de remoer o nosso coração e colocar-nos algum tipo de revolta dentro de nós. Queridos, Deus visitou Caim. Deus nunca falou com Abel. Deus nem mesmo interviu, interessante isso, na proteção para Abel. Deus permitiu que Abel se tornasse o primeiro mártir entre nós, vitimizado pelo seu próprio irmão. Mas Deus visitou Caim. E quem sabe Deus está visitando a gente hoje perguntando: querida filha, por que o teu semblante está hoje tão triste? Por que o teu coração, querido filho, está com tanto ódio? E ainda Deus falou assim: o pecado está rodeando a tua vida. O pecado quer destruir você. E eu te dou um conselho: cabe você vencê-lo. E vocês conhecem a história que Caim saiu dali da presença de Deus, não para salvar Abel, mas para matá-lo. Abel simplesmente foi destruído pelo seu próprio irmão. Eva levou o pecado por um ser criado por Deus, que viveu no céu. Caim destruiu o seu irmão. Mas Jesus veio com a sua graça lhe perguntar: Caim, o que fizeste com teu irmão? Se você errou, Deus te pergunta: o que você fez por aquela pessoa? Não dê as mesmas desculpas de Caim. Não sou eu, ou sou eu o guardador do meu irmão? Deus não quer que ninguém viva sob maldição. Deus quer que você viva bem, que você viva realizado. E só existe uma maneira: se nós estivermos andando sob a bênção do Eterno sobre nós. Ainda no livro de Gênesis, me vem uma outra história que Deus nos visita.
É a história que se encontra em Gênesis capítulo 16, versos 7 e 9. A vida de Agar, uma escrava que Abraão recebe para trabalhar consigo, ela pode mudar de um momento para outro, quando ela é escolhida pela própria mulher de Abraão para gerar um filho e dar esse filho ao casal. E diz o texto que quando Agar, ela tem relações com Abraão, e ela tem a certeza que ela está grávida, que ela vai conceber um filho, ela começa a desprezar a Sarai. E esse desprezo levou a um problema familiar muito sério. Já era um problema devido a esse fato. Agora começa a haver uma disputa em casa. E aquela que é empregada passa a ser agora a protagonista da cena. E então Sarai manda essa moça embora. Ela foge, melhor dizendo, de Sarai. E é interessante que Deus não vai falar com Sara. Deus vai visitar Agar lá no deserto. O anjo do Senhor, que nós entendemos ser Jesus, chega para essa moça e pergunta a ela: Agar, da onde você vem? Para onde você vai? Queridos, pode ser que nessa manhã alguns de nós estamos precisando ouvir essa pergunta de Deus. Da onde eu venho? Para onde que eu estou indo? E você, da onde você vem? Deus não está perguntando da localidade. Deus está perguntando que circunstâncias você está vivendo. E eu fico imaginando que aquela menina, Agar, poderia ter falado muitas coisas, mas ela falou uma coisa que é verdade. Ela disse assim: eu venho fugindo da minha senhora Sarai. Quando Deus pergunta, não é porque Deus quer espantar a gente, é porque Deus quer converter o nosso coração para o bem. E a melhor resposta que eu posso dar a Deus é minha honestidade. É dizer exatamente para Deus o que eu sinto, o que aconteceu comigo, com as escolhas que eu fiz. Não saia desse semestre sem responder essas perguntas que Deus faz a você, de maneira honesta, clara, precisa. Senhor, eu estou vivendo esse momento por causa disso aqui que eu fiz, daquilo que eu escolhi fazer. Continuando a história, ainda nós temos o livro de Gênesis, capítulo 32, versos 26 a 28. Ali tem a história de Jacó. Jacó está num vale, no Val do Jaboque, melhor dizendo. E ali Jacó, ele luta com Deus, o anjo do Senhor. E é interessante que nesse capítulo 32, Jacó jamais deixa o braço do Senhor. E ele diz assim: não te deixarei enquanto não me abençoar. E nesse momento que ele clama por bênção, que ele clama por conversão, Deus muda o seu nome para Israel, que quer dizer aquele que luta como príncipe e vence. Aquele que passa a ter agora a sua vida sendo dirigida pelo Senhor. Que você possa nesse semestre também ter aprendido a deixar sua vida ser dirigida pelo Deus eterno. Quando eu vou no Novo Testamento, eu encontro mais 2 vezes, de maneira especial, que Deus vem até nós e faz perguntas. A primeira delas está em Lucas, no capítulo 18. Você pode encontrar aí, Lucas capítulo 18, verso 35 em diante, precisamente no verso 41. Quando Jesus estava passando por Jericó, Jesus tocou a vida de 2 pessoas. E a primeira que ele tocou estava no caminho de Jericó, era um homem cego. Muitos o chamam de Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E assim era a sua vida. E ouvindo ele uma multidão de pessoas, perguntou àquelas pessoas o que estava acontecendo, o que era aquilo. Então eles disseram: aqui está passando Jesus, o Nazareno. Quando ele ouviu a palavra, o nome Jesus, ele já vinha, quem sabe, ouvir de outras pessoas. Ele disse assim, quem sabe consigo mesmo: é a grande oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida. E diz que ele começou a gritar, com grande voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim.
As pessoas tentaram calar este cego, porque as pessoas que tentaram calar não tinham a mesma dor que ele, não tinham a mesma limitação que ele tinha. Mas ele clamou a Deus, porque quando nós temos uma limitação, quando nós temos um problema, uma enfermidade, um sonho não realizado, nós não podemos ficarmos calados, nós temos que clamar a Deus. E aqui está uma lição importante para nós, não desistir. Esse cego não desistiu enquanto não houve uma resposta. Diz que Jesus mandou parar e chamar este moço. E quando ele chegou perto de Jesus, verso 41, veja a pergunta de Cristo. Que queres que eu te faça? Nessa manhã você veio aqui a esta casa. Jesus disse que a reunião do seu povo num templo é uma casa de oração para todos os povos. O que você gostaria que eu te fizesse nessa manhã a você? É a pergunta que Jesus faz a você nesse dia. O que você quer que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Ver significava várias coisas. Abandonar a vida de mendigo, passar a trabalhar, passar a lutar pelo seu próprio pão, não depender mais do cuidado dos outros, mas ele queria ver. Ele queria ser um homem livre, e Jesus concedeu. E diz que ele saiu no cortejo atrás, louvando a Cristo, porque ao ouvir a pergunta de Cristo, ele soube dar a resposta certa. Ainda continuando, a última pergunta que eu gostaria de destacar com vocês está em João capítulo 5. Nós lidamos com muitos casos de dificuldades e doenças. Nunca tivemos tantas dificuldades e doenças emocionais e psíquicas como nós estamos tendo ultimamente no mundo. O Brasil está entre os países que tem o maior índice de pessoas com depressão, pessoas que têm buscado no suicídio uma resposta para a sua dor. Mas eu gostaria de dizer para você que se a sua vida já está há 38 anos, à beira de um tanque, como Betesda, Casa de Misericórdia, clamando por cura, clamando por mudanças, num sábado como esse, Jesus foi a esse lugar, e procurou e viu um homem que há 38 anos estava ali, tentando crer num falso milagre, de que uma água se mexia, e alguém que caísse primeiro nesse lugar era curado. E diz aqui o texto que Jesus, verso 6, vendo aquele homem deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, lhe fez uma pergunta. E essa pergunta eu gostaria que fosse feita a cada um de nós nesse dia. Você quer ser curado? Você gostaria de ser curada? E ele disse assim, Senhor, não tenho ninguém que me ajude, que me coloca no tanque quando a água é agitada. Muitas vezes a gente vem para a igreja e não tem ninguém que ajuda a gente. Às vezes nós fazemos tantas coisas lindas na igreja, tem tanta coisa maravilhosa, mas as pessoas recortam exatamente o nosso erro e viraliza ele. Às vezes nós passamos 365 dias vivendo no meio de nossos amigos e parentes, e às vezes um dia que nós erramos, ele é tido como uma coisa mais importante do que os 364 que nós passamos sendo uma bênção. Há muitas pessoas que estão hoje no seu tanque de Betesda, porque através de uma palavra não bem pronunciada, porque através de um gesto desumano, através de uma injustiça cometida, através de um erro feito, elas continuam ali, feridas, com o coração sem perdão. E por isso que Jesus nos visita nessa manhã, dizer, você quer ser curado? Jesus está dizendo primeiro aos que estão sãos, que se acham sãos, aqueles que não cometem falhas, ou que as suas falhas não são vistas, aqueles que na maioria do tempo estão acertando, mas que têm impaciência com os que erram. Você quer ser curado da sua impaciência? Você quer ser curado da sua atitude perfeccionista, de que ninguém pode errar com você? Eu quero que você se levanta, toma esse problema, coloca nas mãos do Senhor e ande, faça o bem, vai para o caminho do templo e louve a Deus.
Se você, como esse homem, preso por uma doença, preso por um vício, preso por um coração cheio de mágoas e dores, um coração que não perdoa ninguém, Jesus nessa manhã quer trazer cura para a gente, amém? Que você possa tomar posse das palavras de Cristo, levantar e andar livre. Nós estamos vivendo no tempo final, perto da volta de Cristo. Há muita gente que precisa ser alcançada por Cristo. Não deixe que as aflições e as dúvidas tome conta de você. Lá no vale, onde a gente tem que travar grandes batalhas, nós podemos nos tornar vencedor. Hoje nós temos o privilégio de termos um batismo. Esse batismo do irmão João Batista foi porque alguém daqui do NASP, um grupo de jovens, que segue o texto do Salmo 96:14. Esse salmo, se você quiser acompanhar aí, é muito interessante esse verso. Salmo 96, verso 14. Veja o que diz aqui. Aliás, 92:14. Salmos 92:14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. João Batista foi visitado pelo projeto 92:14, pelos jovens do Atos 29, que saíram daqui e foram lá para Conchal, e encontraram o João Batista num asilo, sem parentes, sem esperança, e amar essa pessoa, e estudar a Bíblia com ele. E hoje ele está aqui, porque Deus vai dar ao João Batista uma nova família. Quantos de vocês estão felizes e recebem o João Batista como membro da família de Deus aqui no NASP? João, essa é a sua nova família espiritual. Que Deus te abençoe muito, e que o seu novo nascimento represente uma nova esperança para você e para nós também. Amém. Eu quero convidar todo o pessoal da Pastoral Universitária, especialmente do Atos 29, que são os maiores responsáveis pela conversão do João Batista. Esse ministério, o Geração 92:14, trabalha com pessoas de idade avançada em asilos. E uma das pessoas que trabalha nesse asilo, que fica em Conchal, está aqui, está bem aqui na frente. Ela é adventista da cidade de Conchal, veio com sua família. E através desse trabalho, semana a semana, sistemático, sem falhas, sábado após sábado, o João foi vendo o carinho, foi vendo o amor, se interessou em estudar a Bíblia, e a Stephanie, que está aqui à frente, começou a dar estudos bíblicos para ele. E ele mesmo manifestou a sua vontade de se batizar. E está aqui. Ele não tem condições de vir todo sábado aqui, como a gente, porque é um pouco distante, ele mora numa casa de repouso. Mas ele disse, eu quero me batizar na minha igreja, na igreja do NASP. Palavras dele, não foi isso? Foi sim. Ele tem uma voz potente, né? E ele está muito feliz. É demais. Nós estamos ainda mais. E Jesus ainda muito mais. Com certeza. Glória a Deus. Amém. Que lindo, né? Parabéns a todos vocês, viu? Glórias a Deus por isso. E parabéns a você. Olha para mim agora. Estou muito feliz de batizar você. Oh, muito obrigado. Eu tenho esse privilégio. Não agradeça, não precisa. É muito bom estar aqui. E olha, hoje você nasce para Jesus. Eu até brinquei lá dentro que é um casamento com Jesus. E é isso mesmo. Oh, com certeza. Uma aliança. Uma aliança pro resto da vida. Amém? Amém. João Batista, nome de profeta. Olha para mim aqui. Tenho muita alegria nessa manhã de saber que como pastor eu tenho autoridade para te batizar, para que seus pecados sejam totalmente apagados. Oh, com certeza. O seu nome escrito no livro da vida. Oh, graças a Deus.
Amém. E eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, nós ganhamos o João Batista. Isso tudo é passageiro, mas essa vida não é. E essa consciência que Deus quer que a gente tenha, Deus quer que a gente desfrute a vida, mas que a gente jamais esqueça que são as pessoas que é o nosso maior troféu, é a nossa maior taça. Porque alguém que aceita Cristo, está valendo a pena o que Jesus fez no Calvário. Quando Ele voltar, que a gente possa trazer todos os salvos juntos, dizer: Senhor, valeu a pena ter acreditado na Tua palavra. Ora vem, Senhor Jesus. Eu convido você a ficar em pé para orar com a gente. Senhor Deus, muito obrigado por essa maravilhosa graça que o Senhor tem para comigo e para com todos esses jovens que estão aqui. Senhor, eu te peço perdão se nesse ano, ou se em algum momento das minhas pregações ou minha abordagem, eu ofendi alguns dos teus filhos. Eu não revelei genuinamente a tua graça a alguém. Eu te peço perdão, Senhor, se eu fiz algum compromisso com alguém e não pude cumprir. Que o Senhor me ajude a restituir isso, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor perdoe a sua igreja. Se em algum momento nos cultos, nos programas, nós os excedemos, nós não respeitamos com reverência o Teu nome, Deus nos perdoa. Me perdoa, Senhor, se em algum momento eu não agi de maneira correta com alguém. Se eu não usei das minhas palavras para edificar alguém. Se eu deixei de corrigir e ajudar uma pessoa que estava em pecado. Eu quero que o Senhor me perdoa e que o Senhor perdoa a minha igreja aqui, Senhor. Nós queremos terminar esse semestre unidos, porque o Senhor é o nosso Pai. E o que podemos fazer por tão grande sacrifício que o Senhor fez? É ajudar os outros, Senhor. Como aconteceu com esse grupo, que foi até esse asilo e amou o irmão João Batista. Ele representa aquele João que um dia ficou no cárcere, que alguém foi visitá-lo também. Que, ó Deus querido, ajuda-nos a sermos missionários, sermos um vaso escolhido. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra de amor para os que estão sofrendo, para os que estão feridos. Porque o Senhor também foi ferido no Calvário, pelos nossos pecados. Abençoe cada jovem aqui, cada pessoa. Proteja e guarde nesse período de férias e de atividades diferentes do que estariam fazendo aqui. Em nome de Jesus. Amém.